Boa tarde a todos. Eu peço desculpas porque nós estávamos batendo num bate-papo antes de iniciarmos e eu tive um problema da internet, demorou um pouco para que nós pudéssemos reconectar. Eu queria, primeiro, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos. Essa é a primeira reunião que nós estamos realizando da CT-Trans, a tão sonhada Câmara Temática de Transporte da Barra. E essa Câmara, eu queria já, nas minhas palavras iniciais, trazer aí fazer uma menção ao Luiz Afonso Sena, de que ele conseguiu, depois de muito tempo, colocar em prática essa Câmara. Nós já temos várias outras câmaras temáticas funcionando dentro da Barra. Nós temos a CTSAN, a CTGA, a CTG, mas era um pleito de muito tempo que a gente pudéssemos colocar também a Câmara de Transporte para ela se tornar uma Câmara, na verdade, que ela pudesse contribuir com o desenvolvimento do transporte no Brasil. E o Luiz, depois de muito tempo, quando logo ele entrou, eu liguei para o Luiz e disse: Luiz, você tem uma missão aí imensa, que é você conseguir tirar do papel a Câmara Temática. E ele está conseguindo isso, pessoal, com muito louvor, aí inclusive com o apoio e o trabalho também do Cristiano, que eu queria também dividir esse sucesso desse trabalho que está sendo desenvolvido através dessa Câmara. Eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas e cumprimentar o nosso anfitrião, o Raimundo da Silva Ribeiro Neto, presidente da DASA, nosso amigo, e aí também o nosso vice-presidente da região Centro-Oeste, Vinícius Fuzeira, meu amigo de batalha diária na Barra, conjuntamente com o Luiz também, que faz parte da diretoria. Eu queria cumprimentar o Marcelo Cardoso Fonseca, nosso palestrante, que vai ter a moderação aí do Cristiano, dela Justina. Também queria cumprimentar o Marcelo Cardoso, queria cumprimentar todos vocês que fazem parte aqui, que estão dando um apoio muito grande, e também não seria possível todo esse desempenho, essa desenvoltura que nós estamos conseguindo aí com o Luiz Afonso à frente à Câmara, se não fosse todo o apoio técnico da NTT. Queria cumprimentar todos os reguladores que estão nos assistindo agora e todos os associados da Barra. Eu queria ser breve, até porque para não ofuscar e também não atrapalhar o tempo da palestra, mas eu queria fazer algumas observações essas que eu estava mencionando há pouco tempo, eu estava conversando com o Luiz Afonso e com o Vinícius, também com o Cristiano e com o Raimundo, que é a nossa preocupação sobre a questão do transporte de passageiros hoje que nós estamos enfrentando no Brasil. Eu estava dizendo há pouco que aqui no estado do Ceará, e eu acredito que não é diferente nos demais estados do Brasil, nós estamos com uma preocupação imensa com o sistema de transporte. Ao meu ver, ele precisa ser repensado, porque nós estamos numa situação muito crítica, principalmente na questão da viabilidade econômica do transporte público. Há pouco eu estava dizendo aqui que várias empresas do transporte urbano, metropolitano, elas estão em situação financeira dificílimas. A intermunicipal também não difere muito. Então, é um momento que nós precisamos repensar. E o Luiz Afonso estava me confidenciando que ele tinha uma imagem, aí, uma fotografia de um meninozinho num bairro bem humilde, com os pés dentro ele vai poder falar bem isso, dentro do esgoto, usando um celular. Eu só não espero que o transporte não seja esse esgoto e que a gente tenha na foto por detrás um celular e uma água e o saneamento indo 100% e a gente com os pés dentro do transporte, ainda sem sair dessa
dessa situação que se encontra no Brasil. Então, nós tivemos aí o marco regulatório do gás, nós tivemos já há muito tempo o marco regulatório de energia, telecomunicação, agora tivemos o de saneamento. Nós estamos precisando avançar e reinventar a questão do transporte público no Brasil. É uma preocupação constante. Nós sabemos que, paralelamente a isso, o transporte, além da questão de pandemia, ele já vinha sofrendo várias outras questões, que era a redução drástica do número de passageiros ano a ano, a questão da concorrência desleal com Uber, com táxi, com transporte clandestino, a própria questão também da baixa qualidade de serviço, do serviço de transporte, isso também estava afugentando muitos passageiros, mas a situação ela merece uma análise de todos nós, e eu acho que esse é o papel da CT Trans. Como reinventar a questão do transporte hoje no Brasil. Essa é uma indagação que eu coloco a todos vocês que são doutores, que fazem parte dessa área de transporte, que podem, com certeza, ajudar as agências, ajudar o setor público, o setor privado a encontrar uma solução para que a gente amanhã não tenha aí uma falência do nosso transporte. Então, essas as minhas palavras. Eu queria desejar a todos um bom evento e pedir a todos que me desculpe o atraso em razão da falta de sinal da minha internet. Forte abraço a todos. Afonso, você agora... Okay. Obrigado. Você passa até agora a liderança, e aí você chamasse nosso anfitrião para dar as palavras do Raimundo da Silva Ribeiro, e depois você entra e, em seguinte, enfim, você que vai fazer as vezes aí de... Perfeito. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu passo já de imediato por favor, Raimundo, para algumas palavras. Muito obrigado, Afonso. Eu quero primeiro falar da minha satisfação em poder ser o anfitrião, mesmo virtual, né, de um evento como dessa magnitude, né? Quero cumprimentar o nosso presidente, o Fernando, né? Cumprimentar meu amigo, meu companheiro e também vice-presidente da ABAR aí no Centro-Oeste, que é o nosso amigo Vinícius, cumprimentá-lo, Luciano, e parabenizar por essa iniciativa, dizer que para nós é motivo de muito orgulho poder ser o anfitrião, mesmo virtual, né? Mas ser o anfitrião e finalizar, porque a minha participação neste momento, dizer que compartilho da mesma preocupação do nosso presidente. Essa questão do transporte que agora, com essa pandemia, foi tão escancarada, né? Aparece tanto, né? E que já requeria um certo tempo, né? Algum estudo no sentido de que a gente pudesse resgatar a nossa finalidade, né? Que é ajudar para que essa atividade vital para a sociedade, né, possa atingir o nível de excelência desejado por todos nós. Eu me lembro lá atrás, né, quando exercia mandato pela generosidade aqui do povo de Brasília, em que participei de uma CPI do transporte no Distrito Federal, né? E realmente ali foi possível, né, a gente verificar uma série de problemas que afligiam não apenas o uso, mas também a administração do sistema. Então, eu acho que é muito bem colocado, né? Foi muito feliz o nosso presidente ao colocar um tema dessa natureza, porque, neste momento, né, toda a sociedade espera que os governantes, né, e aqui no sentido amplo da palavra, né, possam oferecer sugestões com vistas a gente combater, né, um serviço que pode ser, aliás, não é nem combater, é melhorar
um serviço que pode e deve ser melhorado, porque é essencial para que a sociedade possa desfrutá-lo, né? Então, eu finalizo aqui agradecendo, né, a oportunidade de ser anfitrião virtual, né, e estou aqui ávido a ouvir, né, os debates e acompanhá-los. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Nós do CT Trans é que temos que agradecer aí a todo o apoio e o engajamento teu e de todos. Vinícius, por favor, também uma palavrinha rápida. É bem rápida mesmo, né? É só para fazer 2 comentários, né? Nós, em algum momento aqui da DASA, né? Eu já estou na minha 3ª passagem aqui pela DASA, né? Eles estão querendo colocar aquela etiqueta de patrimônio, né? Para no final do ano prestar contas, né? O presidente ali está rindo, mas é verdade. Então, eu queria... numa dessas passagens, nós chegamos a sugerir ao governo do Distrito Federal que nós regulássemos a parte de transporte. É uma das poucas coisas que a gente não regula aqui, que é a parte de transporte, né? Nós estamos aptos para fazer isso. Eu acho que vai chegar esse momento. Segundo, eu tenho aprendido muito, eu estou vendo o pessoal aí da NTT, né? Nossos companheiros aí que vão falar. Eu convivo aqui com 2 egressos da NTT, um deles é o Jorge Bastos, né? E o outro é o Bernardo Figueiredo. Conheço ambos, né? De conversas mesmo e tal, né? E tenho aprendido um pouco com eles, né? Ultimamente tenho aprendido um pouco sobre ferrovias com eles também, né? Então, é isso aí. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui na BAR já há algum tempo, né? E realmente é com grande alegria que eu vejo aí o nosso Sena aí nessa Câmara Técnica de Transporte, muito bem colocada pelo presidente, amigo Fernando, um batalhador que já está nascendo os primeiros cabelos brancos dele no decorrer do mandato dele da BAR. É só isso, sejam bem-vindos. E ficou barato para a gente, viu? Foi o evento mais barato que a gente já fez até hoje, né, como anfitrião. Obrigado, um abraço a todos, eu tenho certeza que será um sucesso aí. Obrigado, Vinícius, obrigado, Raimundo, obrigado, presidente Fernando Franco. Eu vou falar também bem rapidamente, eu só queria dizer o seguinte, presidente Fernando, eu vi uma frase muito interessante agora essa semana que diz o seguinte: se você quiser voar, aproxime-se às águias e não às galinhas. Eu achei muito interessante essa reflexão. Então, a águia que eu me aproximei chama-se Cristiano, né? Cristiano de la Justina, que é um velho conhecido de longa data. Por sua vez, ele também já agregou ao grupo o Tertson, né? Desculpe se às vezes eu pronuncio errado o nome, mas então são pessoas que estão realmente carregando o piano. Então, na realidade, tudo que se está fazendo é mais ao mérito, deve-se mais ao mérito do Cristiano, como o secretário executivo aqui do nosso grupo, que rapidamente, prontamente, já mobilizou, e nós estamos, então, e se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer bastante coisa aí nessa área de transportes, que realmente precisa ser reinventada, particularmente o setor de transporte de passageiros no âmbito urbano e metropolitano, embora também no intermunicipal e interestadual também. E que certamente o que vai precisar nesse nosso setor de transporte de passageiros é o conhecimento acumulado e toda a inovação que vem sendo utilizada e implementada ao longo do tempo, né, nas demais áreas. Este exemplo que o presidente Fernando falou realmente me impressiona muito. É uma criança morando numa favela, com um telefone celular na mão e os pés praticamente dentro do esgoto correndo a céu aberto. O que significa isso? Até a década de 90, os 2 setores, telecomunicações e saneamento, eles estavam absolutamente no mesmo lugar. Os telefones custavam $5.000, eram ativos declarados no imposto de renda, né? E houve uma revolução, um choque de capitalismo, um choque de eficiência, um choque de qualidade, que fez com que tenhamos mais telefones do que pessoas no nosso país. Então, aquele exemplo que lá na década de 90 aconteceu no setor de telecomunicações, agora chega perto do setor de saneamento, e a próxima é transportes, particularmente de passageiros, porque na área de rodovias, na área de ferrovias, na área de aeroportos, por exemplo, a gente já fez grandes avanços. A área portuária precisa melhorar, mas então o que a gente vai ter hoje é uma apresentação do Marcelo, da NTT, a quem eu tive o prazer de tê-lo conhecido aí, até a gente falar um pouquinho antes,
da iniciativa aí da NTT, de uma concessão aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Foi absolutamente exitosa, exatamente pelo aprendizado, pelas inovações incorporadas. E o que nós vamos ter, então, hoje é exatamente uma apresentação da NTT, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento em termos de inovação nos projetos, tanto de rodovias quanto de ferrovias. Eu passo, então, agora rapidamente para o Cristiano a palavra, para a gente possa, então, começar efetivamente, né? Agradecendo mais uma vez ao Cristiano pelo belíssimo trabalho que tem conduzido aí na Secretaria Executiva, né? Então, os méritos, na realidade, são do Cristiano e eu atribuo a eles. A minha função aqui é chamar as águias, tá? E as águias que vão voar e nos fazer voar. Por favor, Cristiano. Obrigado, Sena. Sabe que é sempre uma honra poder trabalhar contigo, né? E eu acho que vale todo o esforço para a gente poder ver essas iniciativas darem certo. Bom, agradecendo rapidamente, então, os nossos anfitriões, Raimundo e Vinícius. Embora virtualmente, é sempre importante a gente ter o apoio das agências, né, para que motivem e apresentem temas para que a gente possa discutir, temas relevantes, temas críticos e também polêmicos são sempre importantes. Ao nosso presidente, Fernando Franco, agradecendo todo o apoio e em quem eu cumprimento também a toda a equipe da ABAR, que nos presta toda a assessoria. E partir ao Terdson, não poderia deixar de agradecer ao Terdson, meu fiel escudeiro, que tem me ajudado também nessa jornada, e é sempre importante estar cercado de pessoas, como o Sena falou, pessoas que nos dão asas, que nos apoiam aí a voos mais longos. Obrigado, Terdson. Obrigado a todo o pessoal. Então, continuando, né, tendo em vista já o passado do horário, eu já vou apresentar o Marcelo. Marcelo, um amigo, né, conheci no Ministério da Infraestrutura, depois na NTT também trabalhamos juntos. Marcelo é gestor público, com foco na área de infraestrutura, rodovias, ferrovias e hidrovias, desde 2012. Ocupou diversas posições na NTT, no Ministério da Infraestrutura e no Ministério da Economia. Atualmente lidera a gerência de estruturação regulatória da Superintendência de Concessão da Infraestrutura, SUCOM, na NTT, estruturando projetos de novas concessões de rodovias e ferrovias e prorrogações de ferrovias. Possui mestrado em administração, com ênfase em regulação pela Universidade de Brasília. Marcelo, um expert na área, vai nos apresentar, vai nos dar a oportunidade de conhecer as inovações regulatórias que a NTT vem trabalhando e vem desenvolvendo no âmbito de concessões de rodovias e de ferrovias. Servem, sim, como referência para outros modelos de concessão de permissão, indo para a linha do transporte de passageiros, que foi colocado, da relevância. Eu acho que esse ambiente, ele nada mais é do que uma troca de experiências, e a gente tem que aprender e tem que levar e aplicar nos diversos setores aquilo que a gente tem de avanço nos outros setores. Um exemplo é as modelagens de aeroportos. Muitas coisas a gente tem trazido para a rodovia, muita coisa a gente tem trazido para a ferrovia, e também, no outro sentido da via, eles têm levado nossas inovações para as modelagens dele. Então, vamos assistir a palestra do Marcelo. Vocês podem ir colocando as eventuais dúvidas no chat aqui da nossa reunião. Eu vou acompanhando, e depois, ao término da apresentação, a gente passa para um debate. Marcelo, por favor, obrigado pela disponibilidade, obrigado por apresentar para a gente o teu conhecimento e o teu trabalho. Obrigado. Obrigado, Cristiano, pelas palavras, pela apresentação, um amigo, como bem mencionado, né? E aproveitar e agradecer o convite da ABAR aqui, né? Nas pessoas do presidente Fernando, do professor Sena, agradecer os anfitriões de hoje, da DASA, o Vinícius e o Raimundo, e por meio dos cumprimentos a eles, estender aos colegas reguladores aqui, né, que nos acompanham hoje, e como bem colocado pelo Cristiano, o que a gente vai fazer aqui é mostrar um pouco desse histórico, desse aprendizado que ocorreu, né, nos setores
de infraestrutura rodoviária e ferroviária, buscando oferecer aí alguns insights do que a gente pode fazer em termos de regulação, né, até para outros contratos, inclusive, né, para outros tipos de delegação de serviço, enfim, que possa servir de inspiração também em relação a essas práticas que a gente vem aplicando já há alguns anos, né, e vem colhendo aí, como o professor Sena colocou, já alguns resultados e outros ainda em desenvolvimento, né, que a gente espera colher ali na frente também os frutos dessas inovações que a gente está trazendo. Então, a gente preparou aqui uma apresentação, né, aqui em nome da Superintendência de Concessão da Infraestrutura, né, em que atuo como gerente, que eu vou projetar aqui para vocês, que vai trazer, então, eu procurei resumir ao máximo aqui, eu acho que é um tema que, Cristiano, a gente poderia ficar aqui talvez uma semana debatendo, né, discutindo aqui, né, os meandros de cada um dos instrumentos que a gente está mencionando aqui, mas a ideia, então, é que a gente possa passar com o tempo que a gente tem um pouco limitado aqui, a gente passe cada uma das inovações, né, um apanhado aqui, os destaques que a gente está fazendo, e comente, então, rapidamente para gerar, né, o debate que vem na sequência, né, onde a gente pode aprofundar, então, essas questões. Então, a gente vai começar aqui pela parte de rodovias, né, a gente separou, então, 9 temáticas aqui, né, de inovações regulatórias em rodovias. Vale mencionar que a gente está num processo já que a gente chama de quarta etapa de concessões, né, que foi iniciado na década de 90, antes mesmo da criação da agência, né, com a primeira etapa, e a gente vem, desde a criação da agência em 2001, aprendendo, né, com a gestão contratual, e recentemente, então, justamente com a concessão que o professor Sena comentou, no Rio Grande do Sul, inauguramos o que a gente chama de quarta etapa, né, onde a gente vai encontrar, então, essas inovações no desenvolvimento dessa quarta etapa. A gente já está caminhando para uma segunda fase dessa quarta etapa agora, com novos projetos que contam aí com a parceria, né, junto à EPL, ao Banco Mundial, o IFC do Banco Mundial, que vem trazendo recomendações também de práticas internacionais, né, para esses contratos, né? Então, a gente listou aqui esses 9 itens, né, e a gente vai passando, então, cada um deles e comentando como isso afeta o contrato, né, são inovações que estão previstas no contrato, a gente poderia ter outras aqui também que estão previstas em regulamentações recentes da agência, mas a gente vai focar aqui naquilo que contratualmente vem sendo trazido, né? Então, primeiramente, a gente introduziu recentemente um conceito de critério de leilão novo, né, que é o critério de leilão por um modelo híbrido, né, um modelo que não se utilizava no governo federal, também não se via utilizando em concessões estaduais. E o que ele consiste, né, esse modelo? Ele é um modelo que combina, então, um deságio na tarifa, né, a combinação de critério de menor tarifa com critério de maior outorga. Então, se faz um processo, né, onde é definido previamente no edital um deságio máximo sobre a tarifa de pedágio, e se os licitantes, né, no leilão atingirem esse deságio máximo, que é definido pelo poder concedente, se vai então para um critério como se fosse um critério de desempate por meio da maior oferta de outorga, né? E, inclusive, recentemente, com a evolução desse próprio modelo, né, a gente caminhou para uma distribuição dessa outorga, na verdade, como excedente da competição, entre um recurso que vai para o governo federal, no formato de outorga mesmo, propriamente dita, né, e um recurso que ainda fica dentro da própria concessão, para que a gente possa ter outros instrumentos, fomentar ali a utilização de outros instrumentos contratuais que vão proteger o contrato e podem, inclusive, retornar para o usuário, né? Então, essa outorga hoje, no modelo atual, inclusive é dividida, né, com uma proporção entre recursos, né, para o governo, que vão funcionar como lastro, né, como um comprometimento daquele que entra, e recursos que ainda podem posteriormente, ficam dentro da concessão, como recursos vinculados, a gente vai detalhar um pouquinho na sequência, e depois podem voltar para o usuário, inclusive. Então, como eu comentei aqui, né, essa definição de deságio máximo é feita
ex ante pelo poder concedente, e ela é baseada numa TIR considerada ainda sustentável para o projeto, né? Hoje a gente trabalha com uma TIR de 8,47%, se faz uma conta, né, diante de uma TIR inferior, mas que ainda se entende razoável para dentro do setor, né, como um retorno para o setor, e aí se chega então em qual deságio correspondente a esse nível aí que se é considerado ainda sustentável, né, para a concessão. E esse modelo, ele vem justamente, essa limitação vem da experiência que a NTT tem, né, em etapas anteriores de a gente ter um mergulho na licitação e trazer contratos que são, né, já ficam inexequíveis desde a partida. Então, não é um critério direto de execuibilidade, mas ele traz essa experiência, esse lastro, né, como balizador, como inspiração, para que a gente, então, venha para um contrato que tem uma limitação, sim, na sua geração de receitas, né, que gere o mínimo de receitas para fazer frente aos investimentos que ali estão previstos, então trazendo segurança ao projeto, né, e aí a gente denomina de modelo híbrido por passar, então, além do deságio, para a dinâmica de leilão. Então, a ideia é essa que a gente coloca aqui, aproveitar ao máximo, né, a vantagem competitiva para o usuário, mas ainda mantendo um contrato seguro, sustentável ao longo do tempo. Então, isso se faz na dinâmica de leilão, primeiramente com envelope fechado, que contempla ali as duas propostas, né, de menor tarifa e maior outorga. E caso nós tenhamos, então, o atingimento do deságio máximo permitido, a gente entra numa disputa pela concessão em relação à outorga ofertada. E, inclusive, se dentro desse envelope fechado, entregue primeiramente, houver uma diferença, né, entre os concorrentes de menos de 10% ou menos, né, a gente ainda vai para uma etapa de viva voz, né, de lances, né, no momento ali do leilão. Então, buscar extrair ao máximo aqui as vantagens, né, do processo, inclusive competitivo, a teoria dos leilões está aplicada aqui também. Então, esse é o modelo que hoje nós trabalhamos aqui dentro da agência, né, que nós entendemos que é o grande avanço, ele já é o primeiro pilar que vai limitar a entrada de oportunistas, né, aqueles que vão mergulhar nas tarifas e gerar problemas posteriormente na execução dos contratos. Então, esse é o primeiro pilar aqui da sustentabilidade desse novo modelo, né, diferentemente do que a gente tinha no passado. Na sequência aqui, né, o próximo instrumento é justamente de recursos vinculados e do mecanismo de contas que suporta esses recursos, né? Como eu falei, esse excedente, né, que iria inicialmente todo como outorga, a gente está fazendo uma proporção dele em alguns projetos, isso é calibrado projeto a projeto, né? A cada R$1 de outorga, você tem que depositar R$1 dentro de contas vinculadas à concessão, ou a cada R$1, R$3 dentro de contas vinculadas, né? Proporções que a gente vai definindo de acordo com a necessidade de cada um dos projetos, e a gente tem, então, a formação de um colchão de liquidez, né, numa conta que vai ter usos específicos definidos em contrato, que vão, então, primeiramente ser constituídos pela conta de aporte, esse aporte inicial no leilão, e posteriormente vão sendo alimentados pelas receitas, né, por um percentual das receitas que entra por meio da cobrança da tarifa de pedágio. E aí aqui isso permitiu que a gente criasse, então, até mecanismos, né, que vão funcionar por dentro do contrato usando esses recursos, né, que são gerados. Isso gera uma estabilidade regulatória e tarifária. Então, choques que o projeto poderia ter ao longo do seu desenvolvimento, aqui a gente trabalha majoritariamente com 30 anos, né, de concessão, com algumas variações, né, por projeto, mas na média 30 anos, a gente tinha o histórico de ter muitas revisões extraordinárias, né, revisões que iam aumentando a tarifa ao longo do tempo. Então, para o usuário, ele tinha uma certa ilusão de inicialmente ter uma tarifa baixa e posteriormente isso ir sendo incrementado ao longo do tempo, né? Então, a gente tem aqui históricos, por exemplo, da Dutra, que recebeu mais de 100% de acréscimos de investimentos em relação ao que estava originalmente previsto, isso se refletiu na tarifa também ao longo do tempo, né? Então, quando comparada com a inflação, ela acaba sendo superior no histórico, né? Então, isso aqui combate esse efeito, né? Eventuais reequilíbrios que sejam devidos à concessionária, eventuais obras que sejam necessárias incluir ao longo do tempo, diante da dinâmica da rodovia, tudo isso é absorvido, então a ideia é calibrado, né, esse recurso vinculado para absorver esses choques, né? Então a gente tem uma estabilidade
tanto tarifária para o usuário, como regulatória, de forma que a gente faça isso de forma orquestrada e com um diálogo com a sociedade. Né? A gente deixa que essas revisões do contrato sejam concentradas no período de revisões quinquenais, a cada 5 anos, então que é feita essa avaliação, e se a gente tiver incluído todas as obras que sejam necessárias ainda, esse recurso ele pode voltar para a modicidade tarifária. Então, ele vai ser ali o colchão, ele vai dar essa segurança, vai permitir que a gente faça outros, né, introduza outros mecanismos também, como a proteção cambial, que a gente vai falar também aqui na sequência, e dá, então, todo esse lastro para o projeto. E aqui a gente menciona um desses usos, né, que é justamente um desconto para o usuário, que é o desconto de usuário frequente, uma novidade também nos contratos mais recentes, que busca trazer, então, um desconto progressivo ao longo do mês para aqueles que utilizam com muita frequência a rodovia, né, voltado para veículos leves aqui, que tem esse comportamento, muitas vezes em fluxos pendulares, né, quando você tem uma praça que se aproxima de municípios, né, que tem uma expansão da mancha urbana que pega a praça, ou 2 municípios muito vinculados, muito integrados, a gente tem um comportamento que normalmente é do veículo utilizar a praça, mas não usar toda a taxa de cobertura dela, né? Como a gente calcula a tarifa de pedágio. E esse desconto, justamente pela frequência, ele vai trazendo para uma média no mês que é justamente proporcional àquele uso que ele faz efetivamente da rodovia. Então, diante da pesquisa de origem e destino, a gente calcula esse desconto, então ele vai recebendo, né, tendo usufruto disso ao longo do mês, e isso é compensado justamente por meio desses recursos vinculados. Então, esse é um dos usos, a gente está citando aqui, e a gente vai trazer depois outros, né, outros usos que também estão relacionados. E esse recurso, então, ele fica numa conta, como a gente falou, né, e aí, para isso, a gente tem todo um mecanismo de contas, né, que está amparado aqui num banco depositário, então um banco como o Banco do Brasil, Itaú, enfim, bancos comerciais, né, que vão ofertar esse tipo de conta, e todos os recursos da concessão entram ali dentro. Então, já desde o aporte do leilão, que é o primeiro uso aqui que está colocado vocês podem ver no diagrama, né, e também pelas receitas da concessão. Em projetos que a gente fala do free flow, né, de um ingresso adicional de receitas ainda para o free flow, também entra por ali, né, fontes para compor essa conta. E aí a gente vai, então, para a distribuição desses recursos, né, eles são distribuídos entre uma conta de retenção e uma conta para fazer os efetivos ajustes, né, do projeto, da concessão ao longo do tempo, e os recursos, né, fora esses recursos estão previstos para ficarem retidos e na conta de ajuste, são destinados, então, o restante para a concessionária, para a rentabilidade, né, para o próprio direito de exploração dessas receitas. Então, a conta de retenção ela vai ser para o uso relativo à proteção cambial, e depois de um ano isso transita para a conta de ajuste, onde são feitos os demais usos, né? Dali saem os reequilíbrios, as inclusões de investimento, todas as compensações que são feitas em favor, né, da prestação de serviço. E é interessante que esse recurso ele lastreia aqui um novo instrumento que a gente tem, que é a mitigação do risco de receita, né, que a gente tem, né, uma novidade aqui nesses projetos, que eles são feitos a partir de uma banda, estabelecimento de uma banda de demanda, né, lastreada na receita, então, com uma forma de métrica bem fácil de ser apurada, né, pela receita da concessionária, e aí a gente estabelece, né, uma referência, uma receita máxima e uma receita mínima, e em momentos específicos em que se detecta ali riscos, né, para a concessionária, para o projeto em si, a gente oferece essa proteção de receita. Aqui foi no projeto que está aqui, né, no exemplo, nesse gráfico, a gente tem a aplicação ABR-153, em que nós estabelecemos 2 períodos de compensação, né, de proteção, que são os primeiros, os 2 ciclos que existem de grandes investimentos, onde a gente tem elevado desembolso, né, de investimentos pela concessionária. O primeiro deles foi criado em função, inclusive, de repercussões dos efeitos da pandemia, né, devido ao grau de incerteza que existe hoje, em função, né, quando a gente estava modelando aqui, em função de uma possível segunda onda, que inclusive veio a se confirmar, né, do coronavírus, a gente criou essa proteção que pode afetar aquilo que foi levantado inicialmente nos estudos de viabilidade, né? Então, a gente criou essa proteção aqui que vai, então,
acompanhar a receita do projeto e, se ela estiver abaixo daquilo que foi previsto, ela é compensada, né, para a concessionária, e se ela estiver acima, né, além dessa zona de amortecimento que existe ali entre receita mínima e receita máxima, ela é compensada em favor, inclusive, do poder concedente, né, se ela estiver acima. Então, é um procedimento simétrico, né, um mecanismo simétrico, tanto em favor de um quanto do outro, né, para proteger o projeto. E no segundo ciclo, já não tem mais nenhuma relação com pandemia, é uma relação com o elevado grau de investimentos que nós temos nesse segundo ciclo, né, onde normalmente em projetos de PPP, de concessão, você não tem tanto incentivo, já pela natureza do contrato para a execução, o projeto está mais no final, então a gente oferece aqui uma segurança de que os recursos necessários para executar aqueles investimentos de vulto vão existir a despeito de uma eventual queda na demanda, né? E com isso a gente procura assegurar aqui a execução plena do contrato. Vocês vão perceber que a maior parte dos instrumentos que foram colocados, eles têm esse objetivo, né? Que seja entregue, eles têm travas, né, para a entrega, em relação à entrega, para que a gente possa fazer esses desembolsos para a concessionária, então alinhando incentivos, aqui tendo instrumentos para isso. Então, como eu comentei lá no início, né, um outro instrumento que é viabilizado pelos recursos vinculados, né, pela conta vinculada, é um compartilhamento do risco cambial, né, que existe aqui, é uma possibilidade, uma opção para a concessionária, né? Então isso aqui busca atrair players internacionais, financiamentos que são muito baratos lá fora, né, que podem trazer uma competitividade grande para esses players que estão entrando, né, no país que historicamente não vem para o setor de rodovias. Então aqui a gente, diante dos roadshows que a gente fez aí ao longo do mundo, a gente identificou aqui como uma das principais críticas a questão cambial. Muito embora no médio e longo prazo você tenha uma equalização em relação à moeda, ao real, né, câmbio e inflação, em períodos de curto prazo realmente pode se ter um impacto muito grande, né, nesse momento de vencimento das dívidas, e aí a gente identificou aqui a necessidade de introduzir, por meio do contrato, uma proteção, né, que vai demandar uma manifestação ali por utilização dela nos primeiros 5 anos do projeto, e a partir dali ela protege enquanto perdurar, né, o financiamento, o contrato de financiamento feito pela concessionária, né, aí que tiver lastreado em moeda estrangeira, protegendo, então, né, as amortizações, não protege os juros, mas as amortizações da dívida, por meio daquela conta que eu comentei, que é onde entra primeiro o recurso, né, na conta de retenção. Então, o recurso fica ali dedicado a essa função, né, esse recurso que entra naquela conta, e faz um estoque até 1 ano de recursos que pode ser desembolsado imediatamente diante de um vencimento da dívida, né, se acompanha o contrato de financiamento, e se não for suficiente para satisfazer a oscilação, ainda pode se comprometer a próprio depósito de recursos, né, com a variação do percentual, que no caso aqui do exemplo é de 3%, entre 0 e 6%. Então, se houver uma necessidade de maior transferência de recursos para a concessionária, você zera esse percentual e ela deixa de transferir os 3%, e no sentido inverso também. Se ela estiver, né, devendo ao poder concedente por uma valorização do próprio real, também é no sentido oposto, né, simétrico, e isso voltaria para a concessão e, portanto, para o usuário, né? Então, esse é mais um instrumento. E outro aqui que afeta também o financiamento é o acordo tripartite. Esse acordo é um acordo que visa, num primeiro momento, uma troca de informações entre os atores, né, envolvendo o financiador, por isso tripartite, agência, concessionária e financiador, então permitindo que se tenha uma informação mais precisa e apurada, né, para fazer quase uma co-supervisão da concessão, né, então o financiador ele acaba auxiliando a própria agência reguladora na gestão do contrato, e a agência faz, então, alertas, comunicações diretas a partir desse acordo para o financiador. Isso permite reduzir a assimetria que existe de informação e ele, né, com mais propriedade, poder fazer com mais segurança desembolsos, né, para o projeto, e, se necessário, executar covenants e, eventualmente, até utilizar dos stepping rights, né, das possibilidades que são previstas em lei de administração temporária, no caso, né, de insucesso, de uma concessão que não vai bem, e até da assunção do próprio controle, se for de interesse do financiador.
né? Previsões legais que já existem há algum tempo, né, na Lei Geral de Concessões, mas que não tinham uma materialidade por não terem um regramento muito claro dentro dos contratos. Então, por meio do acordo tripartite, a gente estabelece esses procedimentos, essas condições. E isso tudo é feito, né, após uma sucessão, né, de informes e possibilidades de recuperação para a concessionária que vai mal. Então, primeiramente, são eventos de alerta que a gente solta. Posteriormente, há um período de cura, que inclusive é enquadrado como período previsto na lei de concessões, né, para que você tenha previamente um processo de caducidade. E se não for satisfeito, né, não for regularizadas as condições, a gente entra no que se chama de período de exercício, onde aí sim se exercem os stepping rights. E aí é apresentado um plano de reestruturação, né, de 1 ano, e aí justamente onde o financiador pode atuar na gestão e até aportando recursos para, digamos assim, salvar ali a concessão. Seria a última tentativa antes de caminhar para a caducidade. Na sequência aqui, avaliação de conformidade, né, da conformidade, a gente está introduzindo esse instrumento dentro dos contratos, muito comentado, né, em boas práticas internacionais, e que recentemente recebeu uma portaria do Inmetro, né, regulando a avaliação de conformidade para projetos e obras de infraestrutura. Nós, então, estamos aderindo aos conceitos de avaliação de conformidade e prevendo, então, a possibilidade de uso desse instrumento, né, para as rodovias. E aí as vantagens aqui é que a gente tem, né, a possibilidade de cobrir tanto a avaliação de projetos, quanto a entrega de obras e o cumprimento de parâmetros de desempenho por meio dessas verificações que são feitas, né, aqui propriamente se chama de inspeção, o procedimento, inspeções que são feitas em relação a essas entregas, né. Isso tudo coberto com a própria receita da concessão, mas feito de forma independente pelo verificador, né. Então, isso tem todo um sistema de acreditação por trás, né, que é vinculado à SEGECR do Inmetro, né, que traz, então, toda a segurança. Pode haver a qualquer momento, se houver algum descumprimento das normas, né, que regem a acreditação, o descredenciamento, né, a desacreditação daquele organismo, né. Então, se tem esse apoio, e isso confere, então, uma segurança maior ao regulador, né, podendo transferir para esse organismo, esse terceiro, toda a avaliação de conformidade quanto a normas, quanto tudo aquilo que é possível prescrever previamente, né, desonerando, então, o que hoje, né, atualmente, e é o diagnóstico que nós temos, é um dos grandes problemas para a gestão dos contratos, é o grande fardo que existe na análise de projetos e na fiscalização, né, diante da capacidade institucional da agência. Então, a gente desonera e permite, então, que o regulador se concentre nas suas atividades mais nobres, né, que são justamente a regulação dos contratos. Solução de controvérsias, aqui, né, também uma boa prática internacional, também já utilizada em contratos dentro do país. A gente, então, recentemente internalizou, né, todas as possibilidades, desde o Dispute Board, que está vinculado a questões eminentemente técnicas, né, que a gente fez uma definição de constituição desse Dispute Board ad hoc, né, para casos específicos dentro do contrato de concessão, num formato não adjudicatório. Existe esse debate, né, se deveria ser adjudicatório ou não, e dentro da agência a gente optou, então, por não ser, para preservar a competência da agência em relação à sua decisão administrativa, né. Então, ele é recomendatório, ele acontece previamente a decisão da agência sobre aspectos técnicos e só sobre a demanda, né, das partes. Aqui no caso de rodovias, para questões técnicas. Então, aquilo que se fazia antes com uma contratação de uma consultoria e tal, hoje a gente tem um instrumento por dentro do próprio contrato, de chamar especialistas por meio desse comitê e fazer a verificação, por exemplo, de uma situação de solo mole, uma situação, né, de indefinição de solução técnica ou de divergência, né, na escolha de uma solução técnica. Na sequência, então, aqui já com o caráter, podendo dispor também sobre questões jurídicas, né, de interpretação do contrato, autocomposição de conflitos, aí entre as partes, buscando, né, chegar a consenso e usando de poder negocial,
uma novidade no direito, né, um conceito mais recente, e isso permitido aqui, né, conforme a Lei 13.140, com a participação da AGU, né, dispondo desse poder negocial, de se versar sobre os direitos patrimoniais disponíveis que admitam, patrimoniais disponíveis, inclusive indisponíveis que admitam transação. Né? Então, essa é a grande vantagem que você tem ali em fazer, né, fora da heterocomposição, que seria a arbitragem, ou mesmo da justiça, você poder fazer ali entre as partes mesmo a composição. Evitando, né, um conflito que se prolongue. Mas, na hipótese de não haver um consenso, a gente dispõe aqui de um meio alternativo, né, a justiça, que é a arbitragem. Então, hoje a arbitragem ela passou a ser, na quarta etapa, obrigatória. Então, já há um compromisso arbitral firmado ex ante, por meio do próprio contrato de concessão, né, e ele está trazendo, então, as definições mais recentes que foram dadas pela Lei 3.448, de prorrogações, relicitação e aspectos gerais, né, também são dispostos nessa lei de concessões de rodovias e ferrovias, e o decreto específico sobre arbitragem, né, o 10.025 de 2019. Então, a gente está bem aderente, digamos assim, né, às práticas que foram trabalhadas mais recentemente no âmbito da administração para solução de conflitos, né, de forma que a gente não precisa ir à justiça aqui. E isso a gente ganha em especialização da decisão, decisões que são mais próximas, né, dos critérios técnicos da regulação, que muitas vezes a justiça não domina, e também a possibilidade de estabelecer prazos, né, fazer isso de forma mais célere por meio dessas câmaras arbitrais. Na sequência aqui, falar de um incentivo regulatório, né, instrumento de incentivos geral do contrato, que é a tarifa diferenciada, aqui inicialmente pensada como uma diferenciação entre rodovias de pista simples e rodovias de pista dupla, né, oferecendo um incentivo para que as obras de maior vulto das concessões, que são as duplicações, ocorram no prazo previsto originalmente, né, sem atrasos. A gente criou, então, uma diferenciação, e aí, como a gente coloca aqui no slide, né, uma diferenciação que afeta não é só a neutralidade que existia já no fator D, desde a terceira etapa, e sim que entra na própria rentabilidade do negócio, ou seja, se houver uma postergação do investimento, desse investimento, a concessionária vai perder rentabilidade. Então, vai além da neutralidade, oferecendo, de fato, um incentivo positivo ali para a execução, né, desses investimentos. E isso é calibrado contrato a contrato, de acordo com a representatividade desse investimento dentro do plano todo de investimentos, né, do programa de exploração da rodovia. E, por enquanto, nós estamos estendendo isso para duplicações e serras, também obras em serras, né, oferecendo esse incremento tarifário, que também funciona como incentivo, como eu comentei. Todo esse procedimento foi estabelecido um procedimento de fast track para que ele não siga todo o rito, né, que é mais demorado, que demora em torno de 6 meses de revisão do contrato. Então, existe um procedimento de deliberação bastante célere junto à diretoria e superintendência para isso. E ele tem também a nuance aqui de se aproximar muito do pagamento pelo serviço realmente utilizado, né, pelo uso, né, o pay-per-use mesmo, né. Então, enquanto o usuário não utiliza o serviço de pista dupla, ele ainda não paga uma tarifa de pista dupla, né, e isso também traz uma justiça. Então, além de oferecer o incentivo à concessionária, traz uma justiça para o usuário. Na sequência aqui, então, talvez dos itens mais esperados dentro do setor, né, vamos colocar assim, que é o free flow, né, a cobrança de tarifa de pedágio sem barreiras. Nós finalmente, né, depois de muito discutir sobre como fazer instrumentos de enforcement, a gente está introduzindo em 2 novos contratos, né, que cobrem aqui as regiões da Dutra, né, regiões metropolitanas da Dutra, né. Hoje são divididos em 2 contratos, né, um dos contratos cobrindo a região metropolitana de São Paulo e no outro a do Rio de Janeiro, que vão substituir as atuais Dutra e CRT. A gente então prevê uma ferramenta ali que funciona como gestão de tráfego também, e oferece então um serviço diferenciado de pistas expressas com cobrança, né, em alternativa ao uso gratuito em vias marginais. E aí, ali, a gente vai fazer os primeiros testes da experiência de cobrança sem barreiras, né, por meio de equipamentos, de sensores colocados na rodovia,
inicialmente pensados para uso de tags, que já são disseminados, né, na cobrança do automático, e o enforcement por meio da leitura das placas, né, por meio do OCR. Inicialmente só trechos concedidos, né, onde não tem praças, esses trechos metropolitanos não tinham praças de pedágio originalmente, e prevendo então um compartilhamento, né, das receitas advindas dessa cobrança que não está prevista no modelo inicial, né, eles são divididos então entre o poder concedente e a concessionária numa proporção de 60-40, então 60% dos recursos ainda voltam para aquelas contas lá vinculadas e vão acabar voltando para o usuário em algum momento. E como eu comentei, funciona também como uma gestão dinâmica do tráfego, né, para que você controle a demanda e mantenha um nível de serviço de via expressa disponível para o usuário que queira utilizar. Então, essa tarifa ela é dinâmica ao longo do tempo, né? E então oferece esse serviço de melhor qualidade, também tem esse viés de melhor qualidade para o usuário. E aqui esse é um grande embrião, a gente considera, para podermos avançar para, de fato, a substituição das praças físicas, né? Esse negócio que é um tanto rudimentar, eu costumo comentar até nas audiências públicas, né, de você ter que barrar as pessoas numa praça de pedágio com um obstáculo físico, né, para que a gente possa, no futuro, avançar para um sistema onde não haja essa necessidade, e a gente tem instrumentos mais inteligentes, né, de cobrança remota, né, dessas tarifas de pedágio, e isso depende também dos instrumentos legais de enforcement e regulatórios. E, inclusive, vale aqui mencionar que recentemente foi aprovado o PLC número 8, de 2013, de relatoria do senador Jaime Campos, né, aprovado no Senado, que traz justamente a base legal para a cobrança proporcional, né, remota da tarifa de pedágio. Então, a gente está caminhando nesse sentido, e a regulação ela vai vir também complementando aquela redação contratual que hoje a gente já tem previsto aqui, e futuramente a própria matriz de risco dos contratos já permite que a gente faça, então, a incorporação desses impactos, né, como risco do poder concedente, então, vendo impactos tanto de redução de custos operacionais, quanto de receitas adicionais, e posso fazer a distribuição, então, entre concessionário e poder concedente dos seus efeitos, né? Então, esse é o resumo aqui. Eu sei que são vários temas, são várias questões bastante complexas aqui de rodovias, e eu passar aqui, então, a falar de ferrovias. Então, trazendo aqui, são menos pontos, né, em relação a rodovias, inclusive aqui comentar que os dois últimos pontos, avaliação de conformidade e solução de controvérsia, seguem basicamente o mesmo modelo, né, então a gente não vai repetir aqui. Então, tratar aqui dos primeiros 4 itens, né, que também a gente procurou resumir ao máximo, que trazem hoje a nova característica dos modelos de ferrovias. Então, vale dizer aqui sobre ferrovias que a gente tinha contratos que datavam também da década de 90, sem a evolução que existia lá em rodovias, de você ter etapas, né, de construção, e aí se buscou aqui toda uma reformulação, né, para os novos contratos, contrato da Norte-Sul já assinado, por exemplo, o contrato da FIOL, que hoje está em licitação, e das prorrogações antecipadas também, né, dos contratos vigentes, e aí começando pela Malha Paulista, estendendo para os contratos da Vale e os demais que vêm, FCA, MRS, enfim, os outros contratos que também serão renovados, né. Então, aqui, a primeira questão não tínhamos na regulação, né, meios para cobrar de forma concreta a performance da concessionária, vale dizer, né, nos contratos anteriores, a gente tinha ali sim indicadores de produção e acidentes, tão somente, mas indicadores que eram negociados com a concessionária, que não vieram pré-estabelecidos, então, de certa forma, eles não cumpriam a função, né, do regulador poder fazer, de fato, o estímulo, né, à performance da concessionária, e agora, com a revisão dos contratos, é possível estabelecer isso. Então, foram criados aqui o VMP, né, que diz respeito, então, à distância percorrida e tempo de trânsito, vai dar uma medida de velocidade média do percurso, né, a produtividade dessa ferrovia. O IAFG, um indicador de acidentes ferroviários graves, né, vai medir aqui a quantidade de acidentes em relação às distâncias.
né, inclusive com uma medida que pode ser comparada entre concessionárias aqui, né, e a idade máxima da frota de locomotivas, né? Então, aqui, também pensando na produtividade, a gente estabeleceu um critério, né, técnico de máximo de idade de 40 anos. Então, esses são os principais índices que hoje balizam, né, toda a operação. Eles já vêm gravados no contrato previamente, né? Então, ele tem, inclusive, uma curva em que ele se acentua, né, o índice, para que a performance aumente ao longo do tempo de concessão, e a agência, então, tem os instrumentos para controlar justamente a performance. Outra questão, né, que a gente não tinha de forma delimitada nos contratos da década de 90 era justamente a definição de investimentos e prazos para que eles fossem realizados, né? E, além disso, também investimentos condicionados à demanda. E a gente, então, traz esses investimentos obrigatórios, com prazo, e os investimentos por gatilhos, né? E aí, sendo os investimentos com prazos totalmente descritos dentro do caderno de obrigações, do anexo, né, do contrato, prevendo requalificações de trechos, ampliação de via férrea, pátios cruzamento, construção de terminais, enfim, tudo aquilo que é necessário para colocar a ferrovia, conforme o que foi projetado para ela, né, em termos de capacidade nos estudos de viabilidade, naquele patamar. E tudo isso protegido pelo acréscimo outorga, a gente vai comentar dele na sequência, e obedecendo a requisitos técnicos de atualidade que hoje estão colocados dentro do contrato. E, além disso, a gente tem, mesmo diante desses investimentos inicialmente previstos, já gravados no contrato, a gente tem ainda um gatilho, que é de acordo com a saturação da ferrovia. Se ela atingir 90% da capacidade que foi projetada para ela, né, numa medida de capacidade utilizada por instalada, se dispara esse gatilho e deve ser feita uma ampliação dessa capacidade com novos investimentos, né, de forma que não se atinja, não se esteja trabalhando de forma saturada. E isso, inclusive, é o que vai dar a condição para que a gente tenha exercido os direitos de passagem e o tráfego mútuo. Então, situações que ocorriam no passado, em que, por exemplo, em Carajás se tinha a capacidade totalmente saturada e não se conseguia compartilhar o tráfego ali com a conexão que existia com a Norte-Sul, por exemplo, em termos de tráfego mútuo, né, direito de passagem, a gente hoje tem a garantia de que, se isso ocorrer, diante da declaração de capacidade de rede, né, é uma necessidade, uma obrigação ali startada de novos investimentos. Então, o contrato ele fica auto-adaptável às condições, né, ao longo do tempo. E, como eu falei, isso é protegido pelo acréscimo outorga, que é um instrumento de reequilíbrio automático do contrato. Esse instrumento ele é baseado lá no fator D de rodovias, né, que promove a neutralidade em função de investimentos que não são realizados ou verbas que não são aplicadas efetivamente como previsto dentro do contrato. Então, ele traz uma objetividade e retira qualquer discussão em nível, né, de solução de controvérsias aqui, porque é automático, né? Em relação ao pagamento de outorga. Então, não fez um investimento, proporcionalmente àquele valor é acrescido a outorga pelo atraso. Então, essa é a lógica. Ou não aplicou um RDT, um recurso de desenvolvimento tecnológico, isso é revertido, então, por meio de outorga, né, para que você não gere incentivos perversos de não execução dos contratos, dos investimentos previstos no contrato, né? E, além disso, esse instrumento ele permite um compartilhamento das receitas, né, da produção dessas ferrovias. Então, é um instrumento que torna o poder concedente sócio dessa concessionária, em alguma medida, né, com o valor. Existe uma fórmula matemática que considera a produção de transporte para isso, e também de forma a estimular o crescimento ao longo do tempo da produção de transporte, né? E acaba funcionando também como mitigador de imprecisões nos estudos. A gente sabe que estudos de viabilidade, principalmente no setor ferroviário, onde não se tem um pleno domínio das condições de funcionamento, né, da operação e dos preços em que se opera, né, na seara privada, entre privados, né, apesar a gente ter o price cap, né, de que se houver alguma imprecisão nesses estudos de viabilidade que pautaram esses contratos, esse compartilhamento ele atenua, né, eventuais diferenças em relação à previsão original. Então, essa é a ideia, e tudo isso se faz acrescendo também a outorga, né, por meio desse instrumento.
E, por fim, aqui, falar dos investimentos cruzados, talvez também aqui destacar como a principal questão dentro de ferrovias atualmente, né, uma previsão que vem da Lei 13.448, permitindo, então, investimentos de expansão na malha ferroviária nacional, fazendo investimentos cruzados entre o excedente gerado por uma ferrovia em outra ferrovia, em outra parte da malha ferroviária. Então, isso já começou a ser feito por meio da Ferrovia Vitória-Minas, da prorrogação antecipada, com a previsão de construção da FICO, né, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, esses recursos, eles estão lastreando, né, esse primeiro trecho entre Água Boa e Mara Rosa, conexão com a Ferrovia Norte-Sul, e tudo é definido por meio de política pública do Ministério da Infraestrutura. Então, tudo aquilo que seria gerado de outorga, né, como excedente desse processo de prorrogação, se verifica esse montante e se aloca, então, no investimento cruzado em outro ponto da malha. E aqui, nesse caso específico, né, citando esse primeiro exemplo, além da FICO, se tinha recursos, inclusive, para a aquisição de trilhos e dormentes para a FIOL, né, para que fossem complementadas as obras da FIOL, no segundo trecho da FIOL, pela Valec, aplicadas pela Valec, sob a supervisão da Valec. Então, uma arma muito potente, aí, uma ferramenta muito interessante, né, para a política pública poder aplicar, né, nas suas prioridades ao longo da malha ferroviária. E a gente tem diversos processos de prorrogação em curso, e inclusive novas concessões também. A gente estuda como utilizar seus excedentes para a aplicação, né, em outros pontos da malha. E um outro uso aqui que vem sendo pensado, inclusive, é para mitigar riscos potenciais de ferrovias greenfield. E aqui está sendo muito discutido em função dos riscos, grandes riscos, né, que são envolvidos na construção da Ferrogrão. O Grão, né, todos têm conhecimento, é um projeto de um vulto muito elevado, né, cortando a região norte do país, muito ousado em termos de investimento, de volume, e, portanto, bastante arriscado, né? E aí se estuda aqui a constituição de uma espécie de conta vinculada de colchão, mesmo sentido que nós falamos aqui de rodovias, né, para dar esse lastro a cobrir eventuais riscos, né, que estejam alocados ao poder concedente. Né, que sem essa proteção eles teriam que vir de recursos públicos. Então, há naturalmente, devido à situação fiscal do país, uma desconfiança em relação à capacidade desse desembolso, e se houver, então, o próprio lastro dentro do sistema, com recursos que ainda fiquem na seara privada, né, a gente consegue, então, trazer aqui uma segurança maior. Então, a gente hoje estuda essa possibilidade diante do mesmo mecanismo de investimentos cruzados. Então, basicamente era isso. Assim, a gente trouxe aqui um conjunto de pontos, né? Eu imagino que tenha sido bem rápido aqui, eu procurei me ater ao tempo previsto, né, de 45 minutos. E deixo à disposição, então, para o debate, Cristiano. Acho que vai ser bem interessante poder ouvir aí dos colegas, né, as impressões e aprofundar um pouco mais os temas. Obrigado. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Excelente exposição. Eu acho que para a gente que vive esse meio, né, de concessões e tal, é legal a gente ver essas inovações, tudo que tem sido pensado para manter, para que a gente tenha condições de ofertar um projeto viável, né, e perene. Eu acho que a principal ideia aqui é que seja um projeto sustentável, né, a longo prazo, e o aprendizado com contratos antigos, com experiências vividas, né, a própria questão do coronavírus, nos fazem repensar a regulação para algo que seja, assim, que mantenha esses projetos de pé e que as futuras concessionárias tenham condições econômico-financeiras para fazer frente às suas obrigações, né? Obrigado. Nós recebemos uma questão aqui, mas antes de passar para ela, eu vou passar a palavra para o professor Sena, se ele tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para o Marcelo. Obrigado, Cristiano. Na realidade, eu queria parabenizar o Marcelo pela magnífica exposição que fez, trazendo e nos apresentando aí este conjunto de
de inovações, vamos dizer assim, né? Que, como diz o Cristiano, é fruto da experiência, fruto do aprendizado que vem sendo vindo ao longo do tempo. E, mais uma vez, eu insisto, são aprendizados que são, eu diria, até facilmente se pode transferir para outras áreas, outros setores, como, por exemplo, o transporte público, que a gente estava falando no início. Mas entre essas inovações todas que o Marcelo, de forma brilhante, nos apresentou aí, né, tem uma que me chama a atenção em particular, que eu acho que tem a ver com a inovação tecnológica dentro da inovação de gestão que a gente está fundamentalmente falando aqui, né? Eu lembro que desde 2006, pasmem, 2006, na Alemanha, né, se cobra pedágio sem ter nenhuma praça de pedágio. Obviamente que não se cobra pedágio dos automóveis, ainda lá, mas se cobra dos caminhões, na verdade. Todos os caminhões que passam nas autobahns alemãs, desde 2006, utilizam recursos tecnológicos, recebem uma conta no final do mês, etc, etc. E me parece que esse é um caminho natural. Mas, fundamentalmente, eu acho que a mensagem que passa, pelo que o Marcelo nos apresentou, quer dizer, é a importância desses avanços tecnológicos que vão estar sendo incorporados e que, de alguma forma, estão previstos já no contrato, né, no arcabouço ali regulatório, vamos dizer assim, não apenas esse, como outras tantas. Imagino o que vai acontecer. Eu costumo dizer que num contrato de concessão de infraestrutura, nós passamos por 7 governos, com orientações ideológicas, pode ser as mais diversas. E as inovações tecnológicas e de gestão tendem a infinito, ainda mais que cada vez mais a gente está vivendo os períodos cada vez menores de renovação de processos tecnológicos, etc. Então, me parece que esta forma de olhar para os contratos e para a concessão, ela é extremamente oportuna e, como diz o Cristiano, né, ela incorpora questões que hoje a gente está vendo aí, grandes oscilações, vamos dizer assim, conjunturais, que, na realidade, amortece, né, esse tipo de impacto na concessão, dando sustentabilidade para ele. Mas eu queria, então, mais uma vez, aí, parabenizar aí o Marcelo pela brilhante exposição. E só mais um pontinho que talvez vá surgir, eu imagino, né? Pelo que eu vi, e aí, inclusive, eu estava com o pessoal da AGEPAR agora na semana passada, lá conversando, né, da Agência do Paraná, tem algumas restrições de alguns, principalmente no mundo político, em relação à questão da outorga, né? Então, tu vai baixando a tarifa, tá, no processo licitatório, e aí, de repente, vira outorga até um determinado momento. Me parece que é extremamente razoável, mas, na visão de vocês, tem algum tipo de... eu já vi algumas restrições, assim, pelo menos, não sei se as pessoas conhecem como, na plenitude o que está sendo proposto, mas tem uma certa reticência, vamos dizer assim, à questão da outorga. Se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, Marcelo. Professor Sena, primeiro agradecer os comentários, né? Acho que fomenta aí 2 questões muito importantes e talvez as que mais trazem debate, né, do que a gente tem visto em relação a essas inovações. Primeiramente, em relação às questões tecnológicas, né? A gente tem uma preocupação muito grande o tempo todo dentro do contrato, quando a gente vai atualizando ele, em cada vez vincular menos, né, as soluções tecnológicas, né? Cada vez mais deixar solto para que o privado possa, e ao longo do tempo a gente está falando de contratos de 30 anos aqui, né? Então, que o privado possa aí sim atualizando e incorporando tecnologias que para eles são interessantes também, né? E que, ao mesmo tempo que são interessantes para eles, são interessantes para o usuário também. E a gente já faz isso por meio até do semiautomático, né? Permitindo que agora se pague das diversas formas, com aproximação, enfim, sem limitar, né? Se a concessionária quiser ofertar, ela pode ofertar. E em outras questões também, né? Principalmente quanto a sistemas e tal, a gente procura cada vez mais deixar aberto. E justamente o Free Flow, ele parece quase um caminho inevitável, né? É algo que você vê a experiência no exterior já ocorrendo,
Em alguns sistemas é um pouco mais, ainda um pouco mais rudimentar, digamos assim, no sentido de colocar um ticket, depois tirar pegar um ticket e colocar na saída, né, que você tem o ponto a ponto, mas ainda com a barreira física, mas outros lugares já efetivamente por meio dos sensores, da identificação do veículo, a gente já tem experiência, né? E também nos parece que cada vez mais a gente dependa menos de estrutura física, né, do hardware, né, que a gente vá mais para o software mesmo. Então, assim, pórticos, né, que você tem aquela leitura pesada, identificação do veículo pesada e tal, também é uma tendência que hoje, no mundo de hoje, é cada vez menor, né, e a gente vai trabalhar com a infra mais reduzida, mais barata, portanto, e vai conseguir ter a mesma capacidade de identificação dos veículos, por exemplo, sem parar, por exemplo, já nos informou que já está trabalhando com soluções que vão envolver o uso do celular, né, próprio sinal de Bluetooth, né, próprio sinal que pode ser feito com uma captação mais simples, né, por meio desses equipamentos. Então, assim, essa facilidade, a gente conseguindo desenvolver o arcabouço regulatório jurídico para fazer o enforcement disso, né, porque no final a gente tem que ter o porrete lá, né, para, se necessário, a gente não quer utilizar, mas poder utilizá-la no final da história, a gente tem que ter também essa ferramenta, né? Então, prever essa possibilidade dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né? Tudo isso é o projeto de lei que está vindo. Mas a tecnologia, ela é inexorável, assim, ela vai acabar tomando conta. Não adianta a gente querer né, tapar o sol com a peneira aqui e não enfrentar que logo a gente vai ter que ter uma transformação, né, em relação a essas tecnologias que hoje estão à disposição. Então, a gente tem procurado nesse sentido, até como eu coloquei na apresentação, inicialmente a gente vem com a tecnologia atual, mas permite que a concessionária adote a tecnologia que bem entender, né, que ela substitua depois por esses meios mais modernos, né, e vá se atualizando ao longo do tempo. E, pelo amor de Deus, né, a gente não está mais num mundo em que eu tenho que parar e segurar a pessoa ali para forçá-la a ter uma cobrança, né? A gente tem meios mais inteligentes para isso. Então, a ideia é isso mesmo, a gente tem uma cobrança remota, enviar, na primeira esfera, né, na primeira lente, a gente vai ter ali um incentivo regulatório para aderir a esse e-mail, né? Então, você está engajado no sistema, tem um cadastro, está em dia com isso, pode ser pré-pago ou pós-pago, enfim, mas está aderindo ao sistema, né, adimplente com o sistema, e numa segunda camada a gente ter ali o enforcement de quem não quiser aderir vai ter a cobrança e aí podendo chegar na sanção ali, né, se não satisfeita a cobrança. Então, assim, criar uma cultura, acho que a tecnologia vai ajudar isso, né, a gente não poder ter sombras nessa governança toda, e é nesse caminho que a gente está indo. Até o momento que a gente possa, de fato, sair da experiência, né, e não ter mais as cancelas. E quanto à questão da outorga aqui, o debate hoje ele é bem acalorado no Paraná, né, em relação a isso. O professor Sena vai lembrar muito bem que ainda na RISA, aí no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos, né, no início da quarta etapa. Então, essa é uma questão que veio agora na segunda fase, já na BR-153, mas que em tese se estenderia para as demais. E aí a gente está com uma audiência pública onde a gente está debatendo uma sociedade que é contra o pagamento de qualquer outorga, né, qualquer recurso para o governo, né, que tem uma função que é de difícil compreensão, e como a gente está no ambiente aqui de reguladores, acho que a gente pode falar de forma mais clara sobre isso. Mas, assim, uma das funções, ela nunca teve uma função arrecadatória, né, nunca foi isso, né, o objetivo dela. E a principal função da outorga aqui é você gerar o compromisso, a responsabilidade, né? Gerar o receio do privado de colocar um dinheiro na mesa que ele pode perder se ele sair da concessão antecipadamente. Então, isso aumenta o poder do regulador em poder, né, caminhar para uma caducidade, de ter um grande prejuízo ali para a concessionária. Então, ela vai fazer de tudo para não acontecer, né, para não ir nesse caminho. Então, ali o regulador ele ganha um poder muito maior com um instrumento desse, e você já faz a seleção, né, na origem. Então, não tem a seleção adversa daquele que quer derrubar o valor da tarifa para depois ir fazendo renegociações ao longo do tempo, né, que é o nosso diagnóstico atual
contratos atuais, que é corroborado pelo TCU também, nas suas críticas. Então, nunca foi esse motivo arrecadatório. Então, qual que é o nosso desafio hoje? Tentar dar o mesmo efeito, trazer esse efeito, mas atendendo também a demanda da sociedade, que eu não quero que isso saia do sistema, esse dinheiro. Então, a gente já vem trabalhando com esse recurso vinculado para isso, né? Para que isso não entre para o Tesouro, que iria para a saúde, para a educação, para todos os outros setores, dividido normal no bolo, né? E a gente possa reaplicar ele dentro da própria concessão. Né? Existem até óbices legais quanto a isso, porque não existe esse critério, né, de licitação, e a gente está pensando aqui como fazer, até nas rodovias paranaenses, o próprio ministro, diante da pressão, declarou que não teria outorga, né? Mas não quer dizer que não tenha a limitação do deságio e o pagamento de outra forma, né? Mas que o recurso voltaria para o paranaense lá naquele caso. Então, a gente está justamente tentando desenvolver, e talvez a gente chegue aqui num modelo que é, inclusive, superior, né, para o setor, do que aquele que foi originalmente pensado como híbrido, que é o que São Paulo, na Artesp, hoje, né, eles fazem outorga, né, eles não têm nem o híbrido ainda, eles definem a tarifa, e que era o benchmark lá, quando a gente recebeu a recomendação do IFC, né, do Banco Mundial, de aplicar esse modelo, que é o modelo que se usa no mundo, se define a tarifa, então não tem a possibilidade dos excedentes irem para o usuário. A gente está construindo um modelo nosso aqui, um modelo que alguém pode chamar de jabuticaba, mas que é um modelo que aparentemente ele vai trazer, vai distribuir melhor os benefícios, né, entre as partes, e não você drenar recursos de um setor que já é tão carente, né? Que é um setor que tem um passivo aí de investimentos em infraestrutura grande, né? Então, a gente está desenvolvendo esse modelo híbrido, a gente sabe da sensibilidade disso perante a sociedade, mas é uma construção, né? E se a gente puder sair lá na frente com algo que dê essa proteção, né? Que afaste o oportunista e, ao mesmo tempo, possa voltar para o usuário, talvez a gente esteja no melhor dos mundos aí. Perfeito. Obrigado, tá? Obrigado. Eu tenho mais uma outra pergunta, vou deixar as outras pessoas, que eu não quero monopolizar aqui, Cristiano. Pergunta mais algumas e depois eu volto aí para uma perguntinha, aproveitar essa oportunidade aí. Tá joia, mas é sempre oportuno, viu, Sena? Bom, a gente recebeu duas perguntas, o Marcelo matou, que é com relação às outorgas nas rodovias paranaenses. A Priscila Rossini perguntou, bem isso que tu explicou, tá? Então, obrigado, Priscila, eu acho que foi atendido. O Carlos Araújo fez uma pergunta aqui de conceito, vamos lá. Ele pergunta como que é calculada a tarifa de pedágio. Eu acho que tu pode dar uma passada, Fonseca, assim, de uma maneira geral, como que é a regra, né, a equação, porque só para o Carlos entender, e de quanto em quantos quilômetros é implantado uma praça de pedágio, né? Então, eu vou aproveitar, se tu não se importa. Bom, mas tu é a estrela da tarde, eu vou passar para ti explicar isso para o Carlos. Por favor, Marcelo. Eu acho que tu teria total condição de explicar com maestria também, Cristiano, trabalhando há muito tempo na área também. Mas qualquer coisa tu me complementa aqui, então, né? Vamos fazer uma explicação aqui. Bom, basicamente é feito, a definição da tarifa de pedágio é feito por meio de um fluxo de caixa, né? Onde você aloca ali, né, como despesas, todos os investimentos e custos operacionais, né, dessa concessão, e do outro lado, né, do fluxo de caixa, todas as receitas, que aqui no caso de rodovias, elas vêm majoritariamente da receita tarifária mesmo, da praça de pedágio. Tem uma pequena parcela de 3%, que são receitas extraordinárias, né? Então, é feito um equilíbrio dentro desse fluxo de caixa, de forma que ele seja zerado, né? Que as despesas igualem as receitas, e para isso, a variável de ajuste dessa conta é justamente a tarifa. Então, você usa ela até o ponto que ela zera a conta. A demanda é estudada, né, diante do estudo de viabilidade, então já sei qual é a demanda, sei o número de veículos, então a única variável que fica solta aqui, os seus investimentos, custos, é justamente a tarifa de pedágio.
Então, você chega, modula ela para ela zerar a conta. Mas aí o detalhe, né? Isso é zerado diante de uma taxa de desconto ao longo do tempo. Então, que é a taxa, justamente a taxa interna de retorno do projeto, né? Então, é a rentabilidade que a concessionária vai ter naquele recurso que ela aplica antecipadamente, digamos assim, né? Então, é como um investimento financeiro. Ela antecipa, e normalmente projetos de infraestrutura, de PPPs, tem essa característica, né, de você antecipar investimentos, né, coloca mais dinheiro na frente, e esse dinheiro a mais, né, em relação à receita que é obtida, ele é pago com uma taxa de retorno ao longo do tempo. Então, se você olhar em valores nominais, né, essa conta não fecha, você vai ter um excedente de receita, né, que é justamente por essa configuração de você ter que compensar com a taxa de desconto, que basicamente quer dizer que os recursos, a cada ano que passa da concessão, você vai descontando a equivalência de R$1 para R$1 numa taxa, né, digamos assim, de cada unidade monetária. Está ficando um pouco complexa a explicação, né? Mas você vai descontando, então, digamos assim, R$1 no primeiro, ele é R$1 no primeiro ano, eu venho e aplico a taxa de desconto para o segundo ano. Então, eu passo a ter ali, digamos, né, hoje a gente está trabalhando com 8,47, né? Então, eu passo a ter ali 92 centavos. Então, para R$1 que ele botou ali no primeiro ano, equivale a 92 centavos no segundo ano. Então, eu tenho que botar mais dinheiro, né, para compensar esse aporte inicial. Então, isso é equalizado em termos de valor presente, né? Então, se você olhar em valor presente, né, tirando essa taxa de desconto, os valores são equalizados e se gera, então, qual é a tarifa que equaliza todo esse fluxo de caixa em termos de valor presente. E aí, acho que vale comentar aqui, a gente tem uma taxa de desconto, né, que é essa de 8,47, e a gente trabalha com uma taxa um pouco menor para definir esse deságio máximo, que tem ficado em 15%, 16%, que é aproximadamente uma conta de sensibilidade econômico-financeira que reduz essa taxa para 6% ali, 6 e pouco, diante de algumas variáveis econômico-financeiras. Então, na prática é isso, a gente define, então, essa tarifa mínima por meio da equação de Monte Carlo, enfim, uma distribuição estatística, que gera, então, essa tarifa que vai ser aquela pós-deságio, né, que vai ser praticada para o usuário. Então, é basicamente isso. É uma resposta simples, é uma conta, diante de uma taxa de desconto. Beleza. Obrigado, Marcelo. E com relação à localização das praças, aí é feito um estudo de engenharia, né? Se identifica naquele lote que está em concessão os pontos que são que tem um bom volume de tráfego, né? Porque quanto maior o tráfego pagante, menor a tarifa de pedágio. E se verifica também as condições de contorno da praça, se ela não está no mesmo município, se ela não está cortando regiões do mesmo município, se ela não está se calcula também uma quantidade de praças de forma a não onerar demais a tarifa, então eu faço uma distribuição ao longo do trecho a ser concedido para ver aqueles locais ótimos em termos de demanda e também locais viáveis em termos de engenharia, de técnica e de legalidade, né? Porque é um ponto também considerado importante, porque às vezes a gente tem municípios com distritos mais distantes e por lei a gente não pode aplicar uma praça de pedágio que bloqueie um tráfego da mesma região do município. Então, isso acaba inviabilizando juridicamente e, no final do dia, tecnicamente, a aplicação da praça. Claro que quando a gente passa por uma linha do... Pode falar. Não, eu ia só te complementar no sentido do... que a gente, se olhar, né, no nosso rol de concessões, a gente vai encontrar entre 50 e 100 quilômetros ali, aproximadamente, né, de distância entre as praças, né? E também essa diferença, ela vai responder pelo que a gente chama ali de trecho de cobertura da praça, né? Isso aí complementando a minha resposta sobre a tarifa de pedágio. Aquela sistemática que eu comentei calcula a tarifa por quilômetro, né? Dando no fluxo de caixa. E aí você vê quanto que essa praça tem de cobertura. Então, ela vai do ponto onde é a praça, né, conta equidistante até a metade do trecho até a próxima praça, né?
Então, essa é multiplicado pelo número de quilômetros ali, a tarifa que é gerada lá no fluxo daquela praça. A gente tem diferença entre as praças, né? Que algumas vão estar mais próximas das outras, outras mais distantes. E aí, respeitando essa regra que o Cristiano colocou, né? De não separar distritos, né? A sede do município do distrito, municípios muito integrados e tal. E, assim, somente em casos excepcionais que se acaba se pegando um pouco, né? Porque você não tem outra opção, né? Um pouco desse tipo de fluxo, mas não é a regra, né? E aí a gente até tem o DUF lá, que é aquele desconto de usuário frequente para, nesses casos, né, trazer justiça para aqueles que fazem todo dia esse tráfego, né? Quando você aproxima um pouco de regiões mais urbanizadas e tal, integradas. E atendemos. Obrigado, viu, Carlos? Espero ter esclarecido a tua questão. Sena, por favor. Tá. Então, agora, voltando aí para explorar um pouquinho mais vocês aí. Uma das coisas que a gente observa, e com o passar do tempo, etc., é que, vamos dizer assim, nós reguladores, e todo esse ambiente regulatório, esse novo formato que a gente está vivendo agora no país desde a década de 90, que a gente ainda está engatinhando, que é as agências reguladoras, o Estado menos produtor e mais regulador, vamos dizer assim, né? A gente tem pecado um pouco, isso vale, por exemplo, o programa de concessões aqui do Rio Grande do Sul, que traumatizou parte do Estado, e o programa do Paraná, para pegar dois exemplos, assim, que a população ficou um pouco traumatizada, e certamente a reação aí do pessoal ser contra a outorga é porque o pessoal não sabe o que significa isso, e eles estão pensando bem na linha que o Marcelo colocou. Não, o pessoal está querendo o governo arrecadador, quando não tem nada a ver com isso. Mas, na realidade, a estratégia de marketing, vamos dizer assim, desses projetos, eu acho que, historicamente, nós temos falhado, né? Talvez porque a gente esteja começando ainda, por incrível que pareça, a gente ainda está começando. Mas, então, esse trabalho assim, didático, de explicar, de perder bastante tempo com as audiências públicas, com a mídia, chamar a mídia, explicar para os formadores de opinião, me parece um negócio extremamente importante, não apenas em relação, por exemplo, a gente está falando da questão da outorga, que é um ponto nevrálgico, as questões tecnológicas e a própria venda da ideia das concessões. Como a gente tinha começado antes, praticamente tudo que foi apresentado aqui pelo Marcelo, em princípio, vale, por exemplo, o sistema de ônibus, né? E de passageiros, no geral. E eu brinco sempre que, por exemplo, coisas que são de domínio absolutamente público, geral, como fluxo de caixa. Eu tenho brincado que no setor de ônibus, nos municípios, vale inclusive de cidades como São Paulo, Brasília, Porto Alegre e as pequenas cidades do interior do Brasil, o pessoal não sabe a diferença entre o fluxo de caixa e o fluxo do caixa. É emblemática essa expressão, né? Então, me parece que talvez a ideia de sermos muito didáticos o tempo inteiro, montar um grande programa de divulgação para explicar para as pessoas o que é, porque daí tu reduz, me parece, a resistência, a oposição, né, a estes... E eu acho que o Rio Grande do Sul e o Paraná talvez sejam os exemplos mais eloquentes assim, da reação e do vírus que se instalou no corpo da sociedade desses dois estados aí, né? E que tem então, uma certa resistência. Então, da experiência aí, Marcelo, para fazer a pergunta agora, que o introito está muito grande. Mas tu concorda com isso? E aproveito também para o Cristiano, que também tem uma larga experiência aí, de que talvez a gente esteja falhando. Eu estou falando nós no sentido bem geral, genérico, nós todos, de uma forma geral, né? Talvez no esclarecimento e sermos didáticos em relação a isso. Eu acho que é uma excelente questão, assim, e inclusive é uma das nossas grandes preocupações que a gente tem quando a gente aumenta a carteira, né? Quando a gente passa a tentar conceder trechos que não são tão sustentáveis, ou né, geram tarifas maiores e tal, a gente tem que começar a conseguir traduzir melhor esses benefícios, né, que são trazidos. Agora, a gente sempre brinca que a gente trabalha com o pior produto do mundo aqui, né? Um produto que é ofertado de graça e de uma hora para outra você decide que vai começar a cobrar ele.
do usuário, né? Então, diferentemente do aeroporto, onde ele já paga embutido, inclusive na tarifa que ele nem vê, né? De serviços como saneamento, enfim, transporte, mesmo de passageiros, né? Por mais que possa existir algum subsídio, você ainda desembolsa ali a boa parte, né? Então aqui não, aqui é de um produto que a vida inteira foi gratuito e de repente você está impondo e com essa forma rudimentar de bloquear a passagem, né? Que mexe quase com o nosso instinto mais primitivo, assim, né, de ir e vir, né, então a gente escuta muito isso, estão cerceando nossa capacidade de ir e vir, né, isso é inconstitucional, inclusive, muitos falam, né, e já existem impostos dedicados, aí tem mais esse agravante, já existem impostos para isso, né, então a gente escuta no Rio Grande do Sul foi muito esse debate, no Paraná ele aconteceu de novo aqui também, recentemente, né, então, assim, evidenciar os benefícios que são trazidos na passagem de um sistema público, né, de rodovia para uma rodovia sob gestão privada, é muito difícil, né, então a gente está investindo muito em tentar primeiro quantificar esses benefícios, né? Colocar em termos de retorno do investimento feito, em redução do frete, logística de forma geral, em tempo, né, economizado, em redução de acidentes, em tentar quantificar isso e mostrar, olha, se vai ter mais do que R$1 de retorno aqui, é um investimento, né, que vai ser feito pelo usuário, que você não consegue obter, a gente pega pesquisas da CNT, que não consegue obter com a gestão pública, né, esse mesmo benefício que é visto quando a gente tem a gestão privada. Por pior que ela possa ainda ter ainda seus problemas, né, de gestão, ela ainda é muito superior à pública, assim, se a gente pegar os dados, né. E aí o nosso desafio é esse, quando a gente vai para a audiência pública, antes a gente fazia uma apresentação muito focada no técnico, né, parecido com isso que eu fiz aqui hoje, né, mostrando os instrumentos e tal, a sofisticação do contrato. Hoje é uma apresentação totalmente voltada para o público. E eu vou falar onde que a gente aprendeu isso, no processo do Rio Grande do Sul, do início da quarta etapa, justamente pela confrontação, pela necessidade de mostrar, de comprovar, né, o benefício. Que em outros lugares, principalmente a terceira etapa, que foi para regiões que não se tinha a experiência de pedágio, né? Então você não tinha grande contestação. E aí vai para um estado que tem a chaga ali aberta ainda, que sofre até aquele, né, recentemente sofria com isso, que vem uma empresa pública e diz que vai baixar a tarifa e oferece uma outra coisa, né, que nem a EGR no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente passou por uma escola ali, né? E a gente olha às vezes para São Paulo e vê as tarifas mais caras do país na Artesp e os paulistas orgulhosos daquilo, né? Então tem uma mudança cultural também que tem que ocorrer para que, assim, com modelos bem-sucedidos, para que as pessoas reconheçam o benefício, né? Então é difícil você acreditar sem ver, né? Se eu lhe prometer que vai ser diferente agora daquele projeto que foi implementado pelo Estado aqui há 20 anos atrás, né? Que você realmente vai ter o benefício de volta. Mas aí a gente tem investido muito nisso, né, de se preocupar muito com a audiência pública, de colocar a energia, né, naquilo, na apresentação, no discurso, investido em media training, inclusive, de como dar entrevista, né, de como passar essa informação, ser o mais gráfico possível, né, e é um grande desafio, eu acho que para o regulador que é mais técnico, né, ter esse desempenho assim de conseguir atuar nessas áreas que são mais a comunicação do negócio em si, né? E para a gente é um grande desafio, assim, e a cada rodada a gente tenta melhorar. Acho que melhoramos muito em relação ao passado, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente, professor. Perfeito, obrigado. Perfeito, Marcelo. É bem nessa linha mesmo, até só para complementar, a agência tem, e aí falando um pouco da NTT, né, que é o nosso dia a dia, a gente tem investido bastante nessa questão do programa de participação social, né, e contribuição social. Tem, inclusive, à medida que vai se desenvolvendo as audiências públicas, que vão se apresentando as audiências públicas, que surgem necessidades de esclarecimentos em novas audiências públicas, isso tem sido revisitado, tem se aberto, claro, dentro de determinadas condições, mas tem se aberto novas oportunidades, novas apresentações para atender toda a comunidade e com essa revisão na forma de apresentação, né? E eu acho que o Marcelo pontuou muito bem, coisa que vem sendo construída e
no meu ponto de vista, eu acho que a melhor forma de tu vender um projeto desses, e aí vem a tarifa de pedágio, vem a outorga, vem tudo mais, é assim, eu botar R$1 nessa rodovia, no pedágio que eu gasto, considerando esse modelo que eu tô observando aqui, qual que é o meu retorno? Ele tem que ser maior que 1. Se eu não consigo vender uma coisa que é deficitária. Ó, eu pago R$1 aqui, mas no final do trecho eu recebi 90 centavos de benefício. Não é impossível de vender. E aí eu acho que é esse o trabalho que o pessoal da estruturação tem realmente investido esforços aí, com o apoio também do Ministério de Infraestrutura, para levar a mensagem da forma mais didática e mais mastigada possível aí para a comunidade, para a sociedade, né, em geral, que vai ser afetada. Marcelo, agora eu vou aproveitar e vou fazer uma perguntinha de prova aqui, só para a gente... Mas eu acho que é legal, assim, como reguladores, né, quando que somos, né, eu olho um contrato desse que tu apresentou, ele é recheado de técnicas e de possibilidades ali, de um arcabouço regulatório gigante para manter o contrato de pé, e isso naturalmente vai afetar lá na gestão do contrato, né? Então, isso vai afetar lá na gestão do contrato, a gente precisa ter uma estrutura dentro da agência preparada também para poder lidar com um contrato rico desses, né, em termos de regulação. E aí eu queria que tu nos contasse rapidinho como que tu enxerga essa preparação das agências, e aí não precisa ser da NTT, mas das agências todas, de modo geral, para absorver contratos ricos regulatoriamente falando, né? Que a gente sabe da deficiência de pessoal que todos temos, a gente sabe do corpo técnico qualificado, por outro lado, que temos, mas a gente precisa de uma preparação para poder lidar com um contrato desses, né? Que vai ficar com a gente 30 anos. Então, essa é a minha perguntinha de prova. Bem complicada mesmo, assim, vamos lá, tentar fazer algumas considerações aqui. Bom, assim, eu acho que esse é um movimento que já não dá mais para caracterizar ele como um movimento de governo, né? Eu acho que de você cada vez mais delegar para o privado serviços públicos, né? Então, acho que a primeira constatação que a gente tem que fazer é essa, né? Então, a gente vê um movimento que vem de vários governos já, de fortalecimento, né, das agências reguladoras, para que você tenha, né, uma maior delegação de serviços aos privados. Mas talvez esse movimento não tenha sido proporcional, né? Que a gente tenha tido mais um movimento por delegar e menos de forma concreta, né, a estruturação das agências reguladoras, né, de prover as condições. E acho que a primeira coisa é isso, né, saber que tem que haver um ajuste do Estado brasileiro, né, e aí em todos os níveis, né, federativos, né, então que você tem essas delegações de serviço. Primeira coisa é isso, saber que as estruturas têm que ser ajustadas, né, para que comporte mesmo esse movimento. A gente tinha recentemente 5.000 quilômetros de rodovias delegados, e agora a gente está indo para, o nosso plano é fazer 20, né, dentro dos próximos anos, está com 20.000 quilômetros. Então, assim, tem que caminhar numa proporção, não precisa ser a mesma exata, mas que seja compatível, né, claro que você tem ganhos de escala e tecnológicos e tal, mas seja compatível com isso. Então, primeira coisa, como brasileiros, né, antes de regular, tem que saber que isso tem que ser uma prioridade, né, tem que acompanhar. Então, assim, hoje você tem uma estrutura toda lá, por exemplo, no DENIT, né, para fazer investimento público, e essa estrutura tem que ir se convertendo ao longo do tempo em regulação, né? Você tem que voltar isso para a regulação mais. E eu acho que essa é uma preocupação estrutural que a gente tem que ter sempre em mente, e até como associação, assim, ir atrás disso, demandar, né, usar dos bons argumentos para sustentar isso perante quem decide a alocação de recursos, né? E eu acho que, assim, e aí saindo do âmbito externo, né, geral para o âmbito interno, quem trabalha na estruturação, é uma preocupação que a gente tem sempre, tem que dialogar com quem trabalha na gestão dos contratos, né? Então, a gente aqui hoje tem uma estrutura separada, né? Cada agência tem a sua, né, conformação. Hoje na agência a gente tem a SUCOM,
e as superintendências, né, diretamente encarregadas da gestão do contrato. A SUCOM formula, né, os contratos, estrutura os projetos, e depois você vai ter a gestão pela SOFERT, Ferrovias e SUROD de rodovias, né? Então, a gente tem que ter sempre uma articulação com um diálogo constante com essas outras esferas, né, para que a gente não formule contratos que não sejam reguláveis, né? Primeiro é uma preocupação muito grande com isso, com replicabilidade também, que não seja cada contrato com um jeito, né, que a gente tenha certo padrão, por mais que exija, às vezes, uma customização aqui e ali, mas que você tenha, nas grandes linhas, um padrão de política regulatória, e dialogando para tentar simplificar ao máximo também essas estruturas. Ela pode ser sofisticada e não necessariamente complexa, né? Acho que esse é nosso desafio assim diário aqui. Tudo que a gente faz, cada novo instrumento que a gente incorpora, mesmo quando você vem com uma ideia já de que existe em outro estado, em outro país, é tentar trazer isso para a realidade e ver como simplificar isso para a nossa realidade, para que isso entre o mais automatizado possível, que demande o mínimo de esforço institucional para implementar, instrumentos que sejam mais inteligentes, né? Então você vem com uma avaliação da conformidade que ajuda, né, você enxugar aquilo que não é a essência do negócio, né? E sempre tentar tornar o mais objetivo possível também as análises, né? Sair da análise discricionária, subjetiva e tentar ir para elementos, né, diretrizes que tornem objetivo. Então, assim, eu acho que tem os dois movimentos, né? Claro que tudo isso não vai ser suficiente se você não for proporcional na provisão dos recursos também, né? Tecnológicos, financeiros, humanos, para quem faz a regulação desses contratos. Mas também tem que ter uma preocupação, né? O tempo todo e não gerar fardo regulatório. Assim, a agência a NTT, por exemplo, tem as questões de atuação responsiva hoje, né? Então, que trazem ali toda uma característica de ter um comportamento alinhado, né, de interesses, que seja responsivo no sentido de trazer o privado para o teu lado também, né? E no momento que você tem uma harmonia de interesses, a regulação se simplifica já, né? Você não tem tantos pleitos, você não tem tantos embates, né? Você vai reservar para momentos, né, atuar na exceção, de fato, né? Então a gente, eu acho que tem que sempre pensar na estruturação também nesse lado, né? E aí vale para qualquer setor. Pegando o exemplo aqui de infraestrutura rodoviária e ferroviária, mas a gente está falando aí que pode ser estendido, né? Um exemplo que pode ser estendido para qualquer outra agência, né? Maravilha, Marcelo. Acho que era bem nessa linha mesmo, para o pessoal ver que quando a gente fala de um contrato desses, né, de um pensamento desses num contrato, tem que ter essa articulação com quem vai fazer a regulação, com quem vai fazer a gestão do contrato posterior. Era bem essa a mensagem que eu queria passar com essa pergunta, porque só a estruturação sozinha não resolve, né? Tem o dia depois do leilão lá, do martelinho, que é o pessoal que faz, de fato, a gestão, regulação e fiscalização do contrato, que vai gerenciar isso. E eu lanço até um desafio para a gente pensar, né, que como são medidas regulatórias, né, a gente poderia até pensar em fazer uma análise de resultado regulatório disso, né? Assim, depois claro, isso tem todo um trabalho, tem um tempo de maturação, né? Tem que capturar os resultados, mas eu acho que dentro de uma linha de um ciclo regulatório desejável, seria legal a gente ter uma análise de resultado regulatório dessas ações. Um outro ponto que eu coloco é com relação à atuação responsiva, né? O nosso amigo Terdson fez uma apresentação muito boa em novembro, na primeira reunião técnica da CT Transul do ano passado, e o vídeo está disponível no site da ABAR, na biblioteca. Então, para quem tiver interesse, entender um pouco mais essa questão de responsividade, como isso tem sido pensado nos contratos aí de todos os setores regulados, na NTT, no caso, aí eu convido para assistir o vídeo lá no site da ABAR. Bom, da minha parte, acho que é isso. Sena, se tu tiver mais algum comentário, fica à vontade. Tá mudo.
Só agradecer, na realidade, Cristiano, a presença do Marcelo, né? Mais uma vez, assim, ó, foi extremamente ilustrativa, extremamente bem apresentado, então a gente aprende-se muito com tudo que foi apresentado, né? Eu tenho certeza que vai servir muito para todas as várias agências, e eu fico muito feliz aqui que eu estou vendo que tem bastante gente que passou aqui pela nossa reunião de hoje, então isso é uma satisfação também a gente ter tido esta presença bastante alta, e certamente todos aprenderam muito aí com a exposição brilhante do Marcelo. Eu queria só, assim, para complementar, então, né, dizendo, enfatizar mais uma vez, né? Quer dizer, nós temos agências aqui de todos os portes, tem agências municipais, agências estaduais, né, as federais, e cada uma dentro da sua área de atuação, etc. Mas os pontos em comum realmente é a inteligência, né? A agência ela tem que ser ela é um centro de excelência, quer dizer, a exposição do Marcelo ela só evidencia isso, né? Quer dizer, como é importante a gente estar bem aparelhado em termos das ferramentas que nós temos disponíveis, né? Regulação ela pode ser muito complicada e pode ser muito simples, mas ela jamais pode deixar de ter um forte aporte intelectual, né? Eu sempre brinco que as pessoas me perguntam qual é o formato. Se tu fosse simplificar uma agência, né, personalizar uma agência, o que é uma agência reguladora, né? Eu digo, para mim, é a figura do ET, do Spielberg. Eu digo para todo mundo isso. Um cérebro bem grande, assim, né? E os braços e as pernas não são muito relevantes. O importante é o cérebro extremamente compacto e cheio de informação, porque a regulação é feita com inteligência, né? Principalmente inteligência. Então, quando a gente vê essas ferramentas estando disponíveis e com a possibilidade de elas serem utilizadas nas várias áreas que a gente regula, não interessa qual é o... Aliás, infraestrutura, eu acho que adoro essa definição de infraestrutura, né? A base sobre a qual a economia acontece, né? E todas elas têm em comum, independente de saneamento, telecomunicações, energia, etc., transporte e assim por diante, todas elas são redes. Então, o que a gente está fazendo é gestão disto e acoplando questões de gestão, governança, etc., para que a gente possa ter a sustentabilidade ao longo do tempo. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado aí, Marcelo. Eu fiquei muito feliz mesmo da apresentação. Saber que a NTT continua pujante, ativa, né? E com um forte aporte intelectual dentro do seu cérebro e das suas veias, vamos dizer assim, né? E que a gente, então, pode estar aprendendo aí com a nossa querida agência NTT, da qual eu tive o privilégio de ter sido diretor no nascedouro dela, no ano zero dela. Eu estava lá, então eu sei o que significa este avanço todo, e é muito emocionante até ver essa exposição, Marcelo. Parabéns para o Cristiano mais uma vez, para o Tertson, que tem nos apoiado bastante aí, tá? Presidente Fernando, não sei se ainda se encontra por aqui, né? O Vinícius, enfim, todo o pessoal que está nos apoiando aí. Parabéns acho que a gente conseguiu fazer, Cristiano, um belíssimo evento, com alta concentração de inteligência e de eficiência. Obrigado, Sena. Vinícius, quer últimas palavras? Só agradecer a oportunidade de ser anfitrião de um time de altíssimo nível, né? Cumprimentar não só você, mas nosso palestrante aí, que também deu uma aula para todos nós, né? E não sei se você sabe, mas amanhã nós temos também outras câmaras técnicas, né? As suas reuniões ordinárias, né? E eu espero que seja no mesmo nível e na mesma intensidade que foi a de hoje. Obrigado, foi uma honra ter sido anfitriã desse evento. Devolvo a palavra. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Sena. Marcelo, muito obrigado, meu amigo. Excelente exposição. Queria agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente aqui assistindo essa palestra. No chat foi divulgado o link da pesquisa de satisfação, então eu peço
para quem ainda está por aqui para responder. É importante para a gente poder planejar as próximas ações. E, Tertson, muito obrigado também por todo o apoio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Um abraço. Um abraço a todos. Boa tarde. Um grande abraço a Obrigado, todos. Marcelo. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.